Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vamos conversar com a médica infectologista, a doutora Luana Araújo, que mais uma vez gentilmente atende a CNN. Tudo bem, doutora? Bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Prazer é nosso. Doutora, levando em conta que a China tem essa política de tolerância zero com Covid, né? É um regime totalitário, então, em tese, é mais fácil obrigar as pessoas a cumprirem as regras que o Estado entende são necessárias. Como é que a senhora avalia o que está acontecendo na China agora? E isso serve de sinal para o mundo de alguma maneira? O que acontece lá é uma resposta à epidemiologia mutante, digamos assim, da pandemia, né? A pandemia é um organismo praticamente vivo e a gente tem que entender isso. Com a evolução do vírus para variantes cada vez mais transmissíveis, houve uma incompatibilidade cada vez maior com a política de Covid-0. É praticamente impossível você conter um vírus com tamanha transmissibilidade, mantendo a flexibilização como ela existia e com ferramentas que ainda não são das mais adequadas, principalmente na questão de impedir contágio. Excepcionais para evitar os casos graves, mas quando a gente fala de contaminação, né, de passagem, de transmissibilidade, a coisa fica um pouco aquém daquilo que a gente gostaria. Isso não significa que não seja uma ferramenta excepcional, sempre continua sendo, mas há limitações. E a China, especificamente, tem uma limitação maior, porque ela se utiliza de tecnologia que é unicamente a tecnologia de verdade, que a gente sabe também que tem uma eficiência um pouco reduzida nesse sentido. Obrigada, doutora Luana, por nos atender também. Seu sinal está oscilando um pouquinho, mas a gente está conseguindo entender o recado. Comparando essa política de Covid-0 lá na China com o que a gente tem visto aqui no Brasil e em outros países também, né? Na Europa, nos Estados Unidos, que as medidas já estão flexibilizando. O que tem de bom e de ruim nessa comparação entre os métodos do governo chinês e dos demais países? A gente tem que lembrar sempre que democracia exige responsabilidade, né? Compartilhada. Eu acho que essa é a grande lição. Responsabilidade compartilhada é a coisa mais importante quando a gente está lidando com um problema que atinge a todos nós de maneira bastante sensível. Então, é bastante diferente quando a gente fala em saúde pública, porque saúde pública não é simplesmente doença ou medicina. Saúde pública é comportamento populacional. E aí, quando a gente pensa nisso, a redução do número de testes, a inviabilidade da vigilância genômica adequada, a incapacidade de lidar com os dados relativos à pandemia de uma maneira séria, constante e com visão para o futuro, para que a gente consiga lidar com isso de maneira a prevenir novas ondas ou novas pandemias, nos coloca numa situação extremamente vulnerável. Não falar de uma doença não significa que ela não exista. Editar decretos fingindo que não há perigo não as tira do nosso cenário. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso de maneira responsável. Doutora, nós leigos aprendemos algo que vocês certamente já sabem há muito tempo, né, doutora? Que um vírus está a uma distância da duração de um tempo de avião até um outro país, né? Então, os vírus que estão circulando na China, as variantes que estão circulando na China, estão a uma distância de um voo para o Brasil, de um voo para a Alemanha, de um voo para a África, para os Estados Unidos. O mundo tem que se preocupar com o que está acontecendo lá, doutora? Ou há lugares, inclusive, com situação pior do que a China, mas que não monitoram e que não têm essa política de tolerância zero com a doença? Eu acho que o importante disso tudo não é exatamente a política com relação à transmissibilidade de casos, mas principalmente com relação à vigilância, né? Entender o que está acontecendo, se estão aparecendo novas variantes, elas ameaçam a estrutura que a gente tem agora. É diferente de quando a gente tinha, por exemplo, uma população completamente vulnerável. Hoje nós temos graus diferentes de vulnerabilidade a depender das populações no mundo por conta das coberturas vacinais. Então, essa diferença é que protege um país mais do que o outro, além, é claro, da compreensão do que é saúde pública e do que é dever e direito de cada um. Então, a gente tem que ficar atento, sim. A grande vantagem da China nesse sentido é que a vigilância é muito estrita, é muito clara, ostensiva, diferente do que acontece, por exemplo, aqui.
E, doutora Luana, lembrando, né, que lá na China a gente acabou de falar de 60% da população idosa já vacinada, né? Comparando isso com outros países e principalmente pensando, né, na transmissibilidade agora dessas novas variantes. O que a gente pode observar ou até esperar dessa transmissibilidade a nível global daqui para frente? Em que esperar dessa pandemia? Tem duas coisas que são importantes aí. Uma, transmissibilidade do vírus, que tende a ser, né, pelo menos da mesma forma como é hoje, que é bastante coisa, né, extremamente transmissível. Mas a outra história é essa cobertura vacinal dos idosos na China. Eu relembro aqui que a cobertura vacinal pode alcançar 60%, mas ela é feita com uma vacina cuja tecnologia a gente sabe que nessa população específica de idosos, que responde menos a estímulos vacinais, não é a mais adequada. Então, a gente sabe que essa é uma grande falha da cobertura chinesa e que pode colocar uma população enorme nesse país sob risco. Essa é uma grande lição que a gente precisa aprender por aqui. Qual é a melhor vacina para cada público? E, nesse sentido, a gente precisa otimizar os nossos recursos. A gente conversou aqui na CNN com a médica infectologista, a doutora Luana Araújo. Doutora, bom dia, bom trabalho, obrigado pela entrevista e até uma próxima. Obrigada, até.